Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. A partir de agora, você ouve programa Felicidade, um programa que aborda as fases do desenvolvimento humano e uma autoanálise sobre a nossa vida. Olá, muito prazer, eu sou Ismael Gomes. Está no ar a 3ª edição do programa Felicidade, aqui pela Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo, porque é uma rádio integradora, uma rádio que visa disseminar o conhecimento através de estudo, de informações, curiosidades, integrando conhecimentos científicos, religiosos, filosóficos, a arte. Estamos aqui, juntos com este propósito, de fazer cada vez mais, a cada dia, passo a passo, um mundo melhor. E estamos juntos, é um prazer imenso. Seja bem-vindo ao programa Felicidade. E para você que nos ouve através da página web, também tem a possibilidade de nos ouvir no seu celular, no seu Android. Basta utilizar o Google Play e digitar Rádio Irmana. Nós temos um aplicativo disponível gratuitamente para você ouvir a Rádio Irmana 24 horas por dia. E para se comunicar conosco é muito fácil. As páginas à sua disposição. No Facebook, também no YouTube, é só digitar Rádio Irmana e se inscrever em nosso canal e se comunicar diretamente conosco. E também você pode entrar em contato através do site, basta preencher o formulário e mandar aos cuidados do programa Felicidade ou pelo e-mail radioirmana@outlook.com.br. E a convidada de hoje é a minha amiga Silvana Sinatoli, é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC Campinas, atua como psicoterapeuta, professora universitária e possui vasta experiência como supervisora de estágio em psicologia clínica. Além de minha amiga, é minha grande mestra. Eu, como estudante de psicologia, tenho esse prazer imenso em recebê-la em nosso programa, o Felicidade, e que vem dividir conosco a sua experiência. Silvana, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu que queria agradecer, o seu convite da rádio, para estar aqui conversando com vocês. Muito bem, você é autora do livro Era uma Vez na Entrevista Devolutiva. Esse livro foi publicado em 2008? 2008 pela Casa do Psicólogo e ele é fruto da minha dissertação de mestrado lá na PUC de Campinas. Vamos falar um pouco mais da importância desse livro hoje para as pessoas que estudam psicologia e também até na vida das pessoas que procuram entender algumas questões da infância. Sim, na verdade a ideia do mestrado começou quando eu estava supervisora de um estágio infantil e os estagiários vinham me perguntar como é que a gente pode passar uma informação importante para a criança e que ela entenda aquela informação, né? Que seria pertinente a idade, a forma da criança. E aí, lógico, no meio da psicologia a gente conhece muitas pessoas e eu tive contato com a doutora Sueli Izada, que é uma winnicottiana, que é um autor da psicanálise, depois poderemos falar mais dele, e eu tive contato com a possibilidade de usar histórias
dentro da psicologia. Quer dizer, a história ela faz parte da nossa humanidade. Entendi. Então, na verdade, em relação à abordagem que você utiliza, seria a psicanálise? Isso, a psicanálise de Winnicott, que é um autor contemporâneo da psicanálise, que estudou Freud, que vem das tradições, vamos dizer assim, da psicanálise, mas que criou e acrescentou um novo olhar, um olhar mais contemporâneo para a relação cliente-terapeuta. E quanto tempo de clínica já? 30 anos de clínica. É uma certa experiência. Uma certa experiência. 30 de clínica e 25 de docência. Mas existe uma especialidade, um segmento criança, adulto? Na verdade, assim, nós saímos da faculdade aptos a atender qualquer idade. A questão é que, lógico, por uma questão de empatia, você vai escolhendo ao longo do seu caminho se você gosta de estar com crianças, adolescentes, adultos, idosos, né? E aí você vai traçando o seu caminho e procurando pós-graduação, especialização, mestrado, naquilo que você mais tem prazer em trabalhar. Acho que o melhor é você ter prazer naquilo que você faz. Então, ao sair da faculdade, eu já tinha essa tendência de trabalhar com a psicanálise, fui fazer lato sensu em psicologia clínica e depois o mestrado em psicologia clínica. E a maioria dos meus clientes, quando eu era recém-formada, eram crianças. E quando eu comecei a lecionar na universidade, eu fui supervisora de estágio de infantil. Então, toda a minha parte prática, de alguma forma, exigia que eu estudasse mais sobre a infância, né? Sobre a construção do psiquismo humano. Então, por isso que toda a dissertação e o próprio livro fala desse universo infantil e como o adulto tem que se adequar a esse universo infantil e não o infantil ter que se adequar ao nosso mundo adulto, né? Isso cabe para nós, psicólogos, educadores, pais, né? Tem que fazer esse trabalho de tradução de linguagem para essa criança, né? Bom, então nosso programa vai ser bem interessante porque a pauta já está praticamente determinada. Hoje nós vamos entrar no universo infantil, dessa importância, né, do cuidar e a importância da criança, né? Porque o nosso senso comum tem um dito popular que as crianças são o futuro do nosso país, do nosso mundo, e se nós estamos buscando cada vez mais um aprimoramento, um mundo melhor, então vamos abordar e explorar então da sua boa vontade hoje para que você possa dividir conosco um pouco da sua experiência. Diretamente, né, já direto ao assunto, a criança, essa importância dos pais, né, desde o nascimento. O que você poderia dizer para a gente com a sua experiência, o que diz a psicanálise a respeito desse contato mãe-bebê e também do papel do pai? Bom, a maioria das teorias da psicologia colocam uma importância muito grande da infância para a construção do sujeito, né? A psicanálise é a que mais fala sobre isso, né? Então ela fala que nós nascemos indiferenciados, não sabemos quem somos, onde estamos e dependemos 100% do outro para que a gente possa sobreviver, né? E aí as pesquisas ao longo de décadas foi comprovando que não é só o leite materno, né? Não é o físico do leite que forma o psiquismo, o que ajuda nessa formação, e sim a mãe olhando para o bebê vendo o olhar dessa mãe, a mamãe dando banho, trocando, a presença do pai ou dos cuidadores, né? Quando eu falo mãe e pai, são essas figuras parentais, porque podem ser uma criança adotada, pode ser que os cuidadores sejam os avós, os tios. A criança vai passar pelos mesmos processos do que uma criança que tem a mãe biológica, o pai biológico como cuidadores, não é? Então, é na infância que a gente vai aprender aspectos e de uma profundidade e de uma
necessidade para o nosso desenvolvimento que em nenhuma outra fase da vida a gente vai aprender. Eu posso dar um exemplo ao ouvinte, assim, lá pelos 3 anos de idade, a criança começa a falar, eu quero. Antes ela pode dizer, Nenê quer, João quer dizer, fala na terceira pessoa. Quando ela passa a falar eu quero, ela se apropria dela mesma. Então começa essa apropriação do ser sujeito e de estar no mundo. Então, isso aos 3 anos. A gente vai morrer pensando quem sou eu, o que eu fiz ou o que eu vou fazer da minha vida, não é? Mas o início é na infância, quando ele começa a se perceber diferente do pai, diferente da mãe, começa a se perceber como um integrante daquela família. Lógico que vai depender de como esse pai e essa mãe lidam com a criança. A ciência tinha como conhecimento que o bebê precisaria de um meio ambiente calmo, tranquilo, uma luz mais baixa, né, com uma luminosidade menor. A forma até de você pegar a criança tinham outras indicações. O ouvinte deve talvez lembrar da época do charutinho, né? As mães enrolavam seus filhos, tinha a primeira roupa, depois um lençol, um cobertorzinho, as mãos para dentro, então se acreditava que quanto mais enroladinho e durinho fosse, melhor para a coluna dele. E qualquer dedinho que ele colocava para fora, a mãe abria e começava a fazer tudo de novo, né? Com a evolução da medicina, da pediatria e outras áreas, foi se aprendendo que se cresce com o movimento. E aí se passou a não mais usar esse procedimento, né, de prender a criança. Isso fez toda uma diferença. Então a criança passou a se movimentar mais livremente, né? Ao mesmo tempo, a sociedade também foi colocando essa criança mais no seu dia a dia. Então a criança não ficava mais o tempo todo no quarto, numa luz baixa, sem estímulos auditivos. Quer dizer, hoje em dia o mundo ele é muito barulhento, né? Isso não quer dizer que você tenha que expor a criança a um som que possa causar algum distúrbio na sua audição. Mas o que nós aprendemos hoje é que a criança gosta de cor, gosta de movimento, gosta de som, né? Quer estar com as outras pessoas. Nós nos desenvolvemos, Ismael, desenvolvemos o nosso psiquismo na relação com o outro, não é sozinho. Nós não somos uma ilha. Sim. Então esse pai e essa mãe são os fundadores, vamos dizer assim, do psiquismo da criança. E não é o tempo que se fica, mas a qualidade do tempo que se fica, né? Senão o ouvinte pode pensar, eu trabalho fora, então não estou sendo uma boa mãe, um bom pai. Isso é um grande equívoco, né? Tem pessoas que não trabalham e talvez pressionem demais essas crianças no sentido de, por exemplo, abrir mão da minha vida profissional para cuidar da criança. E isso também não é salutar, né? Então, volto a repetir, não é o tempo que se fica com a criança, mas qual a qualidade da relação que eu estabeleço com essa criança no tempo que eu tenho disponível. Muito bem, interessante ainda nesse assunto, para a gente não fugir dele, essa questão da responsabilidade do cuidar. Se a gente for analisar o animal, por exemplo, o filhote nasce, ele já nasce praticamente andando e ele já procura a mamãe para amamentar-se, né? Que é esse instinto de sobrevivência. Já ao contrário do bebê, ele precisa dessa disponibilidade da mãe, da cuidadora. Sem isso ele não vive. Dizem, né, dizem não, é comprovado isso, é constatado, né, que o ser humano é o único animal que depende, né, exclusivamente desse cuidado, né? E é o que mais depende, quer dizer, em termos de prolongamento de tempo, né? Como você disse, você tem um animalzinho, ele nasce, meio que tu
titubeando, mas ele vai mamar um bezerro, vai mamar na vaca e depois ele já vai para o pasto. Então vamos dizer assim, ele consegue ir atrás da comida dele, né? Nós, seres humanos, por quanto tempo a gente leva para ir atrás da nossa comida? O que dirá fazer a comida, né? Tem adulto que ainda não sabe cozinhar, né? Então nós somos a espécie que por mais tempo vai depender dos seus cuidadores. E aí, mais uma vez, nessa questão da responsabilidade, pais despreparados que porventura foi um acidente, que engravidou-se, né? Não tem paciência com o chorar do bebê. E este chorar do bebê é um instinto de sobrevivência, o único instinto que ele tem de pedir a comida ou de gritar uma dor. Sim. Então, nesse caso, né, a pessoa que acidentalmente engravidou-se, ela tem que ter esse discernimento e talvez também uma ajuda, um auxílio de alguém para aprender, porque de certa forma foi indesejado, né? Sim, aí teria algumas variáveis para serem trabalhadas, né? Primeiro, assim, ok, veio a gravidez, e o que fazer, né? Porque vamos pensar, teoricamente, a criança também não pediu para nascer. E é um ser totalmente dependente. Então, talvez uma primeira saída, né, uma saída, vamos dizer assim, caseira, do jovem, pedir ajuda aos avós, caso os tenha, mãe, quer dizer, pessoas que têm mais experiência, porque já tiveram seus filhos. Isso não vai, lógico, substituir o papel de mãe. Esse ser recém-nascido, ele precisa dessa figura do cuidador, porque sem essa figura ele não sobrevive. Então, assim, ele não sabe ainda pedir, falar. Imagine se a gente tivesse que ensinar um bebê a sugar, né? A natureza é sábia, né? Ele já vem com o instinto, o reflexo de sugar. Agora, quem tem que oferecer o leite é esse cuidador, né? Que pode ser a mamadeira, pode ser o peito da mãe, mas é ele que tem que chegar até o bebê e não o bebê até ele. E outra coisa, né? Também fora desse contexto familiar, tem a rede pública, tem ONGs também que oferecem um auxílio para essas mães despreparadas. Então a gente tem que pensar nisso, você que está nos ouvindo agora, você que é um adolescente, né, um casal, de repente está passando por isso neste momento. Existem várias formas e os meios de comunicação também facilitam muito hoje para você encontrar uma ONG ou através da rede pública um auxílio. Sim, acho que hoje nós temos uma possibilidade de um diálogo maior a respeito do que é ser mãe, o que é ser pai. Quer dizer, eu falei diálogo e essa talvez seja a melhor palavra mesmo, porque não se tem uma receita, né? Apesar do humano querer receitas, mas não tem uma receita para aprender a ser pai e ser mãe. Sendo que você vai ter a oportunidade de se criar pai e se criar mãe. Lógico, a gente tem bibliografias, temos profissionais, mas eu posso dizer para um ouvinte, olha, se você é mãe, faça tal coisa às 2 da manhã com o seu bebê, caso ele não pare de chorar. Mas não sou eu que vou estar lá às 2 da manhã, tendo que levantar às 4 para trabalhar. Então, acho que no primeiro momento, como atrelar a responsabilidade a esses pais com a crença, né, nesse acreditar que eles serão capazes, sim, de cuidar das suas crias. Os cuidadores, você falou que não necessariamente teria que ser a mãe biológica, o pai biológico. Então, gostaria que você explicasse um pouco mais para os nossos ouvintes sobre isso. Sim, hoje, apesar de nós termos várias melhorias na saúde, no sentido dos partos, né, com maior assistência, nós ainda temos mulheres que morrem no parto. E aí, você vai ter que, de alguma forma, fazer o papel dela. Pode ser o pai da criança, ou muitas adolescentes solteiras, né, que engravidam e, infelizmente, falecem no parto. E aí cabe
aos avós ou à avó esse cuidado, né, de a mamadeira, vai a amamentação, o banho, todo esse cuidado físico vai nortear para a criança uma sensação, vamos dizer assim, de pertencimento, né, de ter uma forma e de acolhimento. Isso faz a gente pensar também na nova configuração, né, de família hoje no nosso contemporâneo, né? Sim, nós temos famílias que é só um ou são dois iguais, quer dizer, isso em termos do bebê pequeno, né, dos primeiros meses de vida, não tem essa diferenciação, né, de saber que o pai não é feminino, é um masculino, ou a mãe é masculino. Quer dizer, o bebê precisa do contato físico com esse cuidador. Se são dois homens, duas mulheres, se são jovens, idosos, não faz diferença nesse início de formação de psiquismo. O que faz a diferença é ele se sentir acolhido, a pele dele, esse contorno que limita entre ele e o espaço, ser dado. É nesse contato físico. Na verdade, a gente fala que a origem do ego, né, do eu do ser humano, é física. É nesse contato físico mesmo, do dia a dia, como eu disse. Trocar, brincar, amamentar. É aí que você está ajudando o seu bebê a formar o psiquismo dele. Então, nesse primeiro momento, Freud, ele já dizia que o bebê, quando nasce, é por instinto. Sim. Seria o princípio do prazer. Sim, ele não tem contato com a realidade, né? O Freud chama de inconsciente a força que vem com a gente. Nós nascemos com o inconsciente. Ego e superego, que são instâncias que ele nomeou, tem a ver com o princípio da realidade. Então, o ego e o superego que vão dizer e objetivar aquilo que o instinto quer. Então, a partir do momento que ele passa a ter esse contato, ele já está configurando o ego dele. Sim. Na figura materna, nesse contato físico, o ego, e o superego quando o pai entra como um interdito, né? Aquele que vai dizer um não impeditivo, né? Freud fala no complexo de Édipo, o ouvinte pode ter até já ouvido falar esse termo, né? Já tivemos reportagens, novelas falando sobre o Édipo, mas na verdade nessa configuração entre papai, mamãe e filhinho, o pai entra como um interdito no sentido de que o bebê mais crescido, já com 2, 3 anos, ele vai ter que aprender a dividir a mãe com esse pai. Porque quando nascemos, nós somos totalmente dependentes, e a mãe está muito mais para o bebê do que para o seu companheiro, porque é uma necessidade, quer dizer, ou ela cuida dele ou ele morre. Então o nível de atenção muda. Imaginamos um pai pela primeira vez, quer dizer, ele está acostumado a ter um ritmo dentro da casa. Vem um bebê, muda todo o ritmo. Quer dizer, aquele almoço que saía às 12 horas, talvez saia às 14. Primeiro é o almoço do bebê, é o banho do bebê, é o cuidado com esse bebê. Então, isso pode gerar em alguns casais dificuldades, já que muitas vezes o homem não entende, né? E já ouvi vários relatos. Ela cuida mais dele do que eu, ela dá mais atenção para ele do que para mim. E antes não era assim. Então, nessa relação, o bebê entra como algo estranho para os pais. Mesmo em casos em que o bebê é desejado, uma coisa é a teoria. A prática é totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje, com a evolução, nós temos bebês que vêm com uma energia que em gerações passadas não se tinha. Mesmo na minha época, já tenho lá os meus 50 anos, nós vínhamos com o olho fechado, levava uma semana para abrir o olho, todo aquele cuidado. Hoje, ele já chega, já abre o olho, já está lá, e você vê crianças que às vezes, com pouca idade, ensina a mãe a mexer no controle da televisão,
têm lá os seus celulares e estão plugados, né? Eles estão muito mais participativos na vida do adulto do que há décadas atrás, né? Então não nasce só um bebê, nasce um pai e nasce uma mãe. Sim. E aí a configuração para todos, né? Uma nova vida, são novas experiências e vai agregar muito, né? E com tudo isso tem um aprendizado maravilhoso, né? Eu sou pai, posso dizer, pai de primeira viagem, minha criança tem 3 meses e realmente a nossa rotina muda e a gente tem que aprender muito com o dia a dia. A gente vai aprendendo também até a questão desse contato com o bebê, se realmente se é fome, se ele quer um afeto, se ele quer colo, e a gente vai aprendendo também no olhar do bebê. Sim, e na verdade, como você disse agora há pouco, o choro, né, mesmo que você tenha lá um jovem adolescente, né, que se transformou em pai, que ele não tenha paciência, o choro é a única forma, no início, de pedir socorro, né? E um socorro no sentido, tô com fome, tô sujo, né? Com o passar do tempo, nessas novas configurações, os pais vão aprendendo com esse bebê, né? A mãe sabe diferenciar o choro da manha, do tá sujo, da fome, né? E isso não tem uma receita, não tem em livro nenhum como ensinar uma mãe a discernir um choro do outro. É esta sensibilidade, é esse olho no olho, pele a pele, que vai ter essa comunicação não verbal. Silvânia, a psicanálise ela nos chama a atenção justamente nesse primeiro contato, porque desde a infância pode desencadear uma psicopatologia, um problema que pode emergir quando adulto, quando adolescente, já na questão comportamental, né? A exemplo disso, você falou do sujo. Então, se o pai ou a mãe, os cuidadores, enfim, eles não estão dispostos ou a todo instante cuidando desse bebê, pode desencadear uma certa neurose, um problema bem complexo na vida adulta ou até mesmo quando inserido no ensino fundamental? Sim, a psicanálise, ela sempre, desde os primórdios dela, o Freud mesmo colocava a infância como a época mais importante para o desenvolvimento humano. Então, o tom da infância vai dar para a gente o tom da adolescência, o tom da vida adulta e da velhice. Isso não quer dizer que não possamos aprender, nos desenvolver e mudar, senão eu não estaria aqui, não existiria psicologia, né? Não é essa questão de é assim e não tem mais jeito, mas a forma como vivemos a nossa infância, né? Já que eu também disse que o que aprendemos até uns 5 anos, nunca mais vamos aprender em termos de quantidade e profundidade do que necessitamos, né? Então, como eu aprendo, quer dizer, eu estou trazendo que eu existo, que eu sou, então eu me torno uma pessoa. O que ainda muitas vezes é difícil para os pais verem a criança menor, né, pequena, como uma pessoa. Muito bem, então para a gente encerrar esse bloco, acho que a mensagem que você poderia deixar em síntese de tudo que você falou, essa responsabilidade, o que mais? No cuidar da criança para ela se tornar um bom adolescente. E outra coisa, como ressalva, né, que você também acabou de falar, é bom ressaltar, que isso não quer dizer que hoje talvez você adulto passou uma infância difícil, né, ou a perda de um pai, de uma mãe. Isso não quer dizer que você vai carregar esse trauma, vai desencadear, porque também existe a resiliência. Existem pessoas que superam e que também nesse contexto tiveram oportunidades que também o auxiliaram, né, a resolver alguma questão que ficou lá no passado. Esse afeto, essa responsabilidade do cuidar é que vai fazer com que essa criança se torne uma criança mais saudável? Atrelar responsabilidade a amor. Ou
mudar o significado da palavra responsabilidade, porque no nosso aprendizado, responsabilidade fica como obrigação. E obrigação parece alguma coisa imposta, chata, forçada. Quando você vem pela linha do amor e do afeto, essa responsabilidade vem de uma outra forma. Eu vou fazer a mamadeira do meu filho por amor, eu vou trocá-lo porque o amor me traz esta necessidade. Então, o amor e o afeto deveria, né? A nossa torcida é para que aumente, nos acompanhar desde quando saímos do útero da mãe até o nosso último momento no planeta Terra, né? E é uma troca mágica. Ao mesmo tempo que você dá amor, você recebe um sorriso banguelo do bebê que te deixa nas nuvens, né? Então é isso, nós estamos com Silvana Sinatoli, um bate-papo gostoso falando sobre a infância, sobre a importância do cuidar. Daqui a pouquinho a gente volta, um breve intervalo para tomarmos uma água, não saia daí. Programa Felicidade volta já. Não saia daí, o programa Felicidade volta já. Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug, DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Voltamos a apresentar Programa Felicidade. Muito bem, estamos de volta ao programa Felicidade pela Rádio Irmana. Você que nos ouve pode entrar em contato conosco através dos canais de comunicação no Facebook ou também no YouTube ou pelo e-mail radioirmana@outlook.com.br. E através do nosso site você também pode entrar em contato, basta preencher o formulário e mandar a sua pergunta, a sua sugestão aos cuidados do programa Felicidade. Nós estamos aqui falando com Silvana Sinatoli, psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC Campinas e autora do livro Era uma Vez. Na entrevista devolutiva, estamos falando alguns assuntos que ela aborda no livro, que é bem interessante para você que quer conhecer ainda mais essa questão do mundo infantil, da responsabilidade do cuidar, que foi o que nós falamos. Nós falamos que nesse contato nasce um pai, nasce uma mãe e resgata neste adulto a criança existente, porque impossível dissociar o adolescente que há em nós e a criança que há em nós. E nesse resgate, o que acontece, Silvana? Pois é, acontecem maravilhas e estranheza por parte desses adultos, né? Na verdade, a sociedade, ela coloca o ser humano como racional e crescido, né? E quem já cresceu não pode ter essas vivências, vamos dizer assim, mais infantis. Na verdade, a psicanálise e o que a dissertação comprovou e o livro traz é a importância do brincar, né, e o Winnicott fala isso, para a saúde mental do ser humano. De
de meses até 90 anos, ou quanto viver a pessoa. A importância desse brincar. O que seria esse brincar? Uma área de criação, criatividade, que vai usar a imaginação, a fantasia, e desses pais poderem entrar em contato com a própria infância que eles tiveram e resgatar na medida do possível isso. Por exemplo, cantar uma ciranda, contar um causo, as histórias, né, os contos de fada. E hoje, a gente até voltando a essa questão, no nosso contemporâneo existem configurações diferenciadas para o adulto, né? Tem piscina de bolinha para adulto. Agora sim. Tem também livro de colorir para adultos. Isso, o adulto colorindo o livro e a criança no iPad. Eu vi outro dia na rede social, né? Mas assim, nós podemos usar qualquer instrumento da cultura para o brincar. Na verdade, o brincar, ele coloca o ser humano em contato com aspectos seus que no dia a dia, nesse dia produtivo, capitalista, a gente não consegue. Nós somos cobrados a um grau de produção, né, e de racionalização que muitas vezes impede isso, da gente ter essas vivências, né? Só que quando você está pai e mãe, de alguma forma, você traz, mesmo que inconscientemente, lembranças e acaba cantando canções, trazendo brincadeiras que vêm de outras gerações. Né? Aquela história de janela, janelinha, porta, campainha, a história da verdade nos acompanha desde a origem dos tempos, né? Então, antes que o homem tivesse um alfabeto ou símbolos que representariam a possibilidade de um alfabeto, ele desenhava nas cavernas e contava a história dele. Então, a história ela é milenar. Nós temos histórias que são transmitidas de gerações em gerações verbal. Muitas histórias não têm, muitas vezes, nem a origem, nem uma data, né? E os contos de fadas, que foi algo inspirador do trabalho, por que eles continuam aí até hoje? Porque eles trazem essa universalidade de conflitos. Então, por que por exemplo, a Branca de Neve ainda faz sucesso, as princesas, o príncipe, né? Em pleno século XXI, com internet, Avatar, mas tem lá a princesa, o príncipe, nesse brincar da imaginação, da fantasia, essa transição da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto. Então, de alguma forma, o interessante de estar pai, estar mãe, também é esse resgate. E quando você consegue fazer isso, talvez seja uma possibilidade de você ver a criança como uma pessoa. Já que você é uma pessoa, você está se relacionando com outra, mesmo que essa pessoa tenha 2 anos. Você tem que se permitir. Você tem que se permitir entrar na imaginação e na fantasia da criança, lógico, sem perder o seu papel de pai, né? Porque existem coisas que a criança vai querer fazer ou brincar que ela não pode porque vai se machucar. Mas dentro da brincadeira dela, é muito importante a participação dos pais. Eu já ouvi histórias de adultos em terapia contando da decepção quando entregou, por exemplo, um adulto que entregou uma rosa para a mãe que foi feita na escola de papel, né? Mas com todo o artesanato, foi lá e a mãe pega e de papel. Veja, acho que passou quase que uma década e isso ainda continuava marcado no adolescente, né? Por que ela não gostou da flor? Qual era a expectativa dele, criança? Né? Que ela cheirasse a flor, que ela, nossa, que linda, mas o lado racional dela, adulta, não deixou ela entrar na fantasia, né? Por isso que veio a frase, é de papel. Então, como quebrar um pouco essa racionalidade e
ao receber esta flor, no exemplo que eu estou dando, nossa, que cheirosa, né? Lógico, eu estou falando de uma criança de 3 aninhos, né? Você não vai fazer isso com uma criança maior, mas de 3 para 14 anos, esta pessoa não esqueceu esse episódio, né? Então, como aumentar a nossa sensibilidade, né? Nós não somos só razão, ou também a nossa razão é totalmente influenciada pelo nosso aspecto emocional. Então, como manter essa ligação pais-criança em todos os aspectos? Então, ter o cuidado físico, a responsabilidade de ter uma casa, ter um convênio, né? Seguir o estatuto do adolescente, né? Da infância e do adolescente, mas, ao mesmo tempo, estar junto, ter o prazer de jogar, de rolar no tapete com a criança, de se permitir chegar em casa e ter o tempo que for possível para estar com o filho. E nesse tempo, não celular, não TV, quer dizer, eu vou brincar. Então, como poder o adulto resgatar aspectos da infância junto com o seu novo papel de pai, né, de um bebê, e utilizando muitas vezes de brinquedos antigos. Não é uma questão de dinheiro, né, de camada social. Brincar com bolinha de gude antiga, né, mas poderíamos substituir por material, vamos dizer assim, com menos risco às crianças, mas a boneca de pano, a bola, sentar e ler uma história, um conto de fada, né? E ler mesmo para a criança, interpretar, mudança de voz. Ser um personagem. Entrar nessa fantasia e nessa imaginação, porque vai ser através dela que a gente vai conhecer mais profundamente a criança que a gente tem em casa. Silvana, é através da fantasia, é através da imaginação, é através dos nossos sonhos, aí no caso do pai, que vai auxiliar a despertar na criança esse sentimento de criação, de onipotência, é isso? Tudo isso vai favorecer. Sim, que ele é capaz de fazer as coisas, né? E aí vai o cuidado do adulto em não quebrar essa possibilidade, né? Então, a criança pequena começa a desenhar, faz bolinhas, as famosas garatujas, e vai mostrar ao pai que ele fez a mãe. E de repente esse pai, com 1000 preocupações, está lá no computador trabalhando, e aí ele olha, mas é só bolinha. Não, essa é a mamãe? Então, o que a mamãe está fazendo? O que a mamãe está sentindo? Então, não é ou não pode ser uma avaliação estética do desenho ou do brincar da criança, e sim entrar na fantasia. Se aquela bolinha é a mamãe, que legal, que bom que você fez a mamãe, e não entrar com esse julgamento adulto, insensível muitas vezes e estético, né? Não, essa bolinha não está muito bem feita, né? Saiu da espontaneidade da criança. Eu acho que talvez a pior coisa para a humanidade é perder essa espontaneidade, onde a gente não pode mais ser a gente para ser o que o outro quer. E você acha que isso tem a ver com essa evolução da informática, da comunicação? As pessoas estão se distanciando mais o ser humano se distancia do próprio ser humano, vivendo mais esse mundo digital? É uma possibilidade. Eu não posso negar a importância, né, da evolução da tecnologia. Hoje você tem jogos bastante interessantes, mesmo na área da educação, né, que você faz uso do computador, uso da internet. A questão é o excesso, né? Se uma criança passa 8 horas no computador, em qual momento que ela vai se sociabilizar? Em qual momento que ele vai para a rua com os seus coleguinhas ou vai descer no prédio para brincar? Então você tem que, de alguma forma, o cuidador ele tem que ajudar essa criança a dosar as coisas. Então, hoje não se vive sem a informática. Então vamos ajudar o filho a ter a informática.
Mas também não dá para ficar, ou não dá para ter uma vida saudável sem chutar a bola, sem pegar a boneca, a massinha, a tampinha do refrigerante virar um personagem. Então é como facilitar o aprendizado da nossa criança com objetos concretos, né, para depois o virtual, ou pelo menos concomitantemente. Aproveitar todos os momentos, né? Todos os momentos e todos os objetos. E aí volta naquilo que você falou, na questão da história, né? Você não despreza a história, você resgata, por exemplo, os contos de fada, os causos, e também interage nesse contemporâneo com os iPads, com os tablets, com os celulares, porque as ferramentas são várias. Então tem que aproveitar todo o passado até o nosso presente atual, o que está à disposição para influenciar cada vez mais essa imaginação da criança, esse sentimento de criação, né? Porque eu acho que tudo isso é importante, não desprezar, seria isso. Sim, a informática ou a internet, ela não é nem boa nem má, a questão é quem usa que vai fazer um bom uso, um uso adequado ou um uso inadequado. Então, você vê na internet, tem lá, ou tem programas, tem um joguinho em que a menina vai pintar o vestido da princesa, vai o castelo, tudo no computador. Mas a fantasia dela está na princesa, está no castelo, então ela pode agregar, né, aquilo que foi contado pelo pai ou pela mãe, daquela história do livro, à tecnologia. A questão é mostrar o sentido. Né? A história tem um sentido, a história tem um começo, meio e fim, e aquilo que os personagens vão passar são conflitivas universais, que qualquer ser humano vai passar em qualquer lugar do planeta. Então, quando você pega a Branca de Neve, tem um conflito lá da criança virar menina. Né? Por isso que, como eu disse anteriormente, nós temos contos que não se tem nem a data quando ele começou a ser passado de um povo para o outro. Né? E outros que, assim, até se sabe a data, mas são séculos. E por que eles continuam atuais? Porque sempre teve esse conflito, e que é natural da nossa espécie, da criança virar adolescente, da adolescente virar adulto. Então todas as histórias, elas são úteis para qualquer idade. E vocês utilizam muito na clínica? Eu tenho utilizado bastante, né? Então o livro, ele trabalha muito a questão de uma área de conhecimento da psicologia, que é o psicodiagnóstico, que é uma área de atuação em que você faz a avaliação da criança. Então, a escola encaminha, por exemplo, a criança que não está conseguindo manter atenção e concentração. Muitas vezes essa queixa da escola também vem acompanhada com questões familiares. Então, eles encaminham para que a gente possa fazer essa avaliação que tem o nome de psicodiagnóstico. E aí uma questão que, desde que eu comecei a dar aula, como eu disse no outro bloco, é como que nós vamos passar o que nós entendemos para essa criança. A criança é ativa, eu vou pôr ela sentada, ela vai ter que me escutar por um tempo. Quer dizer, como entrar no universo da criança. E aí, em contato com as histórias, eu tive a ideia de pegar a história que é universal e colocar nessa entrevista chamada Devolutiva, onde nós vamos devolver, entre aspas, né, aquilo que nós conseguimos perceber da dinâmica dessa criança, da dinâmica dessa família, a relação dela com a escola. Nesse processo nós utilizamos várias formas de obtenção de dados. Então nós temos entrevista com os pais, aplicação de testes, o brincar, né? Nós temos a caixa lúdica e brincamos com a criança. E aí nós vamos construir a história que a criança precisa ouvir. Então, se fica muito direto, invasivo para a criança ouvir alguma coisa, nós vamos traduzir isso da forma mais lúdica possível. Então, em vez de falar para uma criança sentada na sua frente, olha,
você voltou a fazer xixi na calça porque agora nasceu seu irmão e você não pode, seja lá o discurso que a gente possa ter, muito menos invasivo, ela vê isso numa historinha, que ela foi contando ao longo dos nossos encontros, que ela gosta do Ben 10, ou gosta do Batman, ou gosta do Dálmata, seja lá o que for. E aí a gente acaba usando o que ela mais gosta na construção dessa história. Então, de repente, pode ser um ursinho, um cachorrinho, que agora ganhou um amiguinho ou um irmãozinho, e que o pessoal da floresta está estranhando, e tem uns que agora têm ciúmes, outros já se aproximam. Quer dizer, é uma forma da criança ir entendendo pelo lúdico aquilo que ela está passando, né? E não tem nada melhor do que a história para fazer isso. Usamos também com adolescentes e com adultos. Lógico que aí nós vamos adaptando a população. De repente, para um adolescente, uma história pode ser uma letra de música, né? Para o adulto pode ser um mito, ou pode ser uma história da carochinha, como dizem, né? Tudo vai depender do porquê, qual é a função, o que é que esse cliente precisa ouvir que numa história tem um efeito mais direto, apesar de camuflado. É como você assistir um filme que você vê uma determinada cena e você pensa com você mesmo: nossa, agora eu sei porque eu vim assistir esse filme. Porque ganha um sentido, é como se caísse a nossa ficha. É isso que a gente quer alcançar com as crianças também, usando a história. E isso você fala bastante no capítulo 2 do seu livro. Sim. A história na história do ser humano. Isso. Na verdade, eu conto que eu não fiz nada novo, né? A história é milenar, como eu já falei. O que eu fiz foi pegar a história milenar, que é da cultura, e trazer para um lugar específico da psicologia, que é o psicodiagnóstico. Mas nós podemos usar a história dentro do processo de terapia infantil, terapia de adolescente, adulto, de casal, de grupos. A questão é saber usar a história certa no momento certo. Não é qualquer história e contar história por contar história. Ela tem que fazer um sentido para quem está ouvindo. Muito bacana. E já que estamos falando da importância da história, do resgatar a criança que há em nós, eu preparei uma ciranda de roda para a gente ouvir. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, baby, sonha, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Eu pedi um copo com água, me trouxeram na caneca. Isso mesmo que eu queria, cinturinha de boneca. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, baby, sonha, entre dentro desta roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. De volta ao passado, mas tão presente na nossa vida essa canção, que eu tenho certeza que você, que é adulto, também viajou conosco. Voltou a ser criança. E falamos tanto dessa importância de voltar a ser criança, né, de deixar emergir a criança que há em nós, da importância do cuidar para as crianças do nosso país, do nosso mundo, fazerem um futuro melhor. E você, que nos ouve agora, quero perguntar a você, Silvana, para um adulto, para uma pessoa, para o nosso ouvinte que de repente passa por uma situação de angústia, talvez uma depressão, não sabe nomear isso, porque é muito difícil, a psicologia explica muito bem esses aspectos. O que fazer? E como não transferir isso para o outro? Como não se agredir? Qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes? Olha, acho que a principal mensagem é aumentar o seu grau de autoconhecimento, né? Quanto mais você puder
entrar em contato com essas questões, por mais que cause um desconforto, né? Se você aumentar a clareza do o que foi que eu passei na infância que hoje ainda me impede de ser feliz ou aumentar os meus momentos de felicidade, ter esta consciência e ao mesmo tempo saber que o passado não volta, mas nós podemos nos ressignificá-lo. É como você sofreu um machucado na infância que lá sangrou, tomou ponto, e agora você olha, por exemplo, no seu braço e tem só uma cicatriz. Não dói mais, não sangra mais, porque você foi fazendo outras coisas. Então a vida continuou. Mas quando você olha para aquela cicatriz, você traz essa lembrança. Então como ressignificar essa lembrança? Então na tua relação com o seu filho ou sua filha, ou às vezes um sobrinho, ou no relacionamento amoroso que remeta você a uma situação talvez de exposição, talvez você tenha passado por uma grande exposição na infância e hoje você pode ter dificuldade de lidar com a exposição. Nós podemos ter isso até influenciando na vida profissional. De repente você está para receber uma promoção, mas você vai ter que passar a falar em público. E muitas vezes você acaba nem aceitando essa oportunidade de trabalho porque esse é a sua ferida, o seu calcanhar de Aquiles, né? Então a psicanálise fala muito que o adulto que somos hoje foi construído lá atrás. Então, como ressignificar essa construção? Lógico que enquanto psicóloga, né, eu vou dizer que um caminho muito importante é o processo psicoterápico. Ele não é o único, mas é um caminho necessário, vamos dizer assim, né? A cultura, as histórias, você se permitir experiências que possam ajudar você a ressignificar essa infância através dos seus filhos ou da própria cultura. Então você pode assistir a um desenho e aquele desenho ajudar você nessa ressignificação. Você pode uma peça de teatro, uma letra de música, como um start, um início para você pensar o que é que eu estou sentindo agora, que é reflexo do que eu sofri lá atrás. Uma tendência muito grande do ser humano é se vitimizar. E é isso que a gente precisa quebrar. Você falou no primeiro bloco da palavra resiliência, né? Resiliência é você, através das suas experiências ruins, mais duras, que você vai aprender e que você vai se fortalecer. Todas as abordagens da psicanálise, que são as psicanálises, né, os nossos autores, e outras abordagens e até outras ciências colocam que o ser humano ele vem para esse mundo para se desenvolver. O que o Freud chama de instinto de vida, outros autores chamam de uma força autorreguladora e outros tantos conceitos técnicos, né? Mas eu quero falar do fenômeno. Então, nós nascemos com um potencial para o desenvolvimento. O meio ambiente ele vai ser facilitador ou dificultador. De qualquer forma, eu vou continuar buscando a concretização desse meu potencial. Então, eu quero me desenvolver, eu quero ser feliz em todos os momentos. Então, eu vou atrás. Mesmo que eu não tenha consciência. Então, se eu estou me sentindo triste, e eu aprendi que quando triste, se eu colocar uma música, ou se eu vou dar uma volta no quarteirão, isto me ajuda, que eu o faça. Mas sempre pensando que o pior que está se passando hoje vai te fortalecer. Silvana, é o levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É por aí. Então é isso. Ficou a mensagem da Silvana Sinatoli, um bate-papo gostoso. O nosso tempo está encerrando, infelizmente, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Silvana. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. E para quem quiser adquirir o seu livro, Era Uma Vez na Entrevista Devolutiva, como que faz? Olha, vocês podem pedir pelo site da Casa do Psicólogo, que foi a editora, né, que publicou. E tem o meu e-mail,
Pode deixar o seu e-mail. silvana.sinatoli com 2 L's e 2 T's @itelefonica.com.br. silvana.sinatoli com 2 T's, 2 L's @itelefonica.com.br ou através da Casa do Psicólogo Editora. Você pode adquirir o livro Era uma Vez na Entrevista Devolutiva. Pode mandar também e-mail para Silvana. Espero tê-la novamente conosco em outras oportunidades. Eu também, muito obrigada. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até este exato momento, muito obrigado pela audiência. Continue na programação da Rádio Irmana, uma rádio que tem o propósito de disseminar o conhecimento, almejando cada dia mais contribuir para um mundo melhor. E você também pode interagir diretamente conosco através dos nossos canais de comunicação, através do Facebook ou do YouTube, Rádio Irmana, ou também mandando o seu e-mail, a sua sugestão, a sua crítica a toda a nossa programação. radioirmana@outlook.com.br. Agradeço imensamente à equipe da Rádio Irmana, a todos os colaboradores por estarem engajados neste grande propósito. Muita paz, muita luz e até a próxima quinta às 21h. Você ouviu programa Felicidade. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções.